Seguinte, vamos falar sobre o Vasco. E o Vasco, hein? Tem coisa pra gente falar aqui. Porque o Vasco hoje, o Vasco tem se especializado em frustrar a sua torcida, em acabar com o fim de semana ou com o meio de semana do seu torcedor. Hoje, um jogo no Barradão, que é sempre muito difícil, né? Um terreno duro. O Vasco teve a oportunidade de sair à frente com o gol do Verratti, né? Aquela conexão Piton-Verratti, deu certo mais uma vez. E aí a gente mostrou aqui com o PC a expulsão do Mateuzinho, ainda no primeiro tempo. Antes do gol do Vasco. Antes do gol do Vasco. Tudo se configurava para que o Vasco vencesse o jogo com alguma tranquilidade. O que aconteceu, Mansur? O Vitória virou o jogo, mesmo jogando com o jogador a menos o tempo todo ali. Foram quase 65 minutos com o jogador a menos e o Vitória ganhou o jogo, Mansur. Então, eu confesso que quando vi a escalação do Vasco pro jogo, com Esforça e Paulinho no meio, mais Coutinho, Verratti, Nuno, eu achei que o time podia se desequilibrar, sob o ponto de vista defensivo, sem bola, de vigor no meio. Até pelas características dos jogadores, sem o saindo, especialmente à frente da defesa, saindo Hugo Moura e Matheus Carvalho, entrando Esforça e Paulinho. Não é dizer que o Vasco não sentiu, não teve nenhuma dificuldade, não. O jogo, até a expulsão do Mateuzinho, era um jogo igual e o Vitória tinha tido oportunidade para abrir o placar. Acontece que as coisas se encaminham de uma maneira nem nos melhores sonhos do torcedor do Vasco. A expulsão e a jogada mais característica do Vasco, o cruzamento do Piton, cabeçada do Verratti, ou seja, algo que algumas vezes a gente já viu esses jogadores protagonizarem pelo Vasco, abriu o placar e a partir daí a sensação de que o Vasco teria tudo para controlar o jogo. O Felipe ainda toma um cuidado no vestiário, no intervalo, que é de tirar, tá aí o gol do Renato Kaiser após uma bola parada. Ele tira o Paulinho estava com que tinha cartão amarelo para tentar preservar, escolhe o Hugo Moura, né? E não, por exemplo, o Tietê. Sim. Escolhe um jogador com mais característica de camisa 5, em tese, para tentar dar um pouco mais de segurança. O fato é que vem o segundo tempo e o Vasco desmorona quando acontece esse gol do Renato Kaiser. De novo, o Vasco toma um gol e absolutamente tem enorme dificuldade de reagir. O Vasco desmorona no jogo. O Vasco não consegue administrar, muito raramente consegue administrar, ter a bola um pouco mais no campo de ataque. Esse tipo de jogada passou a ser rara, o Vasco criando algum tipo de oportunidade do outro lado do campo. E a quantidade de duelos perdidos e de erros técnicos. Até o Léo Jardim falhou, que não costuma falhar, falhou. Salva o Vasco. O Piton foi seguidamente batido em disputas individuais e é impressionante nos últimos jogos. A gente pode falar de 1000 problemas do Vasco nos últimos jogos. Um deles é a questão de bola aérea, né? Bola aérea defensiva, como o Vasco vem sendo batido com facilidade. Tomou o segundo gol, tomou uma virada que parecia muito, muito improvável. Agora, Alex, me chamou muito a atenção esse segundo gol do Vitória, né? Porque é uma jogada claramente ensaiada no escanteio, a bola é batida para trás, pega a defesa do Vasco saindo, o Piton bobeia na saída, é o último homem a deixar a linha defensiva, o cruzamento vem e todos os jogadores do Vasco ficam parados, esperando que o árbitro marque um impedimento que não aconteceu, tanto que há 2 toques de jogadores do Vitória, né, para fazer o gol, a primeira cabeçada para dentro e depois a cabeçada para o gol, e sequer um jogador do Vasco chega próximo à bola para tentar disputar o lance. É muita falta de atenção, né? Falta de atenção, e às vezes quando é treinado esse tipo de jogada que é para você sair, só que eu tenho que sair não rezando e torcendo pro adversário estar impedido, eu tenho que sair atento, porque se o cara não tiver... E se tem, de repente, um bloqueio que atrapalha um dos... reagir, né, Alex? Essa reação, você pode ver que eles saem dessa maneira que leve, a hora que vê a bola, eu tô torcendo. Tô esperando ver o que vai acontecer. E aí tinha realmente um jogador da defesa do Vasco, não sei o quanto que eles treinaram ou não, mas é por isso que eu falo que, independente de treinamento, o jogador tem que aprender a tomar decisão dentro de campo, cara. O cara tem que estar atento o tempo todo. Tá indo pro final do jogo. O Vasco, ele tem que realmente despertar algo. Aí você pega lá... É uma situação até simples, cara, de eu sair da bola que tá vindo pra cá pra eu poder estar atento se eu vou poder chegar na bola ou não. Você pega o Lloyd, entra, de repente quer fazer um joguinho ou outro de... Cara, a camisa do Vasco é muito pesada, cara. É só ficar jogando culpa pros outros jogadores. Tem muito erro individual, mas muito erro individual por setor. Então isso aí, na verdade, acaba pagando um preço muito caro porque acaba dando oportunidade. Você vê o Puma que acabou ficando ali, né?
Só que aí depois você coloca a mão na cabeça, aí é tarde, meu filho. Aí não dá tempo pra mais nada, o futebol ele te cobra e cobra caro. Agora veja que cenário, né? Diniz pega o Vasco no pior momento do Vasco na temporada, um time que não vence há 8 partidas, são 5 derrotas e 3 empates nos últimos 8 jogos. E o Vasco, com a derrota de hoje, misturado com os outros resultados, entra na zona do rebaixamento. Então o Fernando Diniz chega com esse cenário para tentar em 2 dias, um de treinamento, porque amanhã é representação e praticamente não há trabalho, né? Só a recuperação dos jogadores pensando no jogo já de terça-feira. Ele vai para um jogo dificílimo contra o Lanús, na Argentina, pela Copa Sul-Americana, tentar reanimar esse time, né? Porque é uma questão também anímica. Porque o Vasco me parece um time muito abatido em campo, é um time triste. E não é só isso, o Vasco é um time triste. A forma como a coisa está sendo foi gerida, a forma como o futebol do Vasco foi gerido desde o início do ano, parece também um elenco em compasso de espera. Você sabe que aquele trabalho que está ali não vai permanecer, e pior, a partir de agora, o Felipe volta à função dele, em tese de diretor técnico, muito fragilizado. Muito fragilizado. Ele tem um cargo de comando no futebol do Vasco e ele se fragilizou conforme a gente chegou até aqui a comentar que era uma possibilidade, era um risco enorme que o Vasco assumia ao não colocar um auxiliar permanente para dirigir o time e colocar o diretor. Ele, que em tese é um superior à próxima comissão técnica, está muito, muito desgastado por uma sequência de atuações muito ruins, de resultados constrangedores como o da Venezuela. Enfim, toda essa situação, acho que ela vai parar em campo. Você não tem muita certeza de como é que é o tipo de comando que se estabelece, sabe que aquele comando ele é apenas transitório, tudo que você, em tese, é evidente que o jogador tem um compromisso com o resultado, é evidente que ele tem que ter um compromisso com o resultado, com a profissão dele, com o desempenho, mas às vezes a referência de comando vai se fragilizando e isso se reflete não é uma acomodação, é uma falta de referências mesmo, de uma chama acesa. Você fica meio desnorteado, cara. Eu acho que o termo ele vai por aí, você não está sem rumo. O Vasco tem sofrido muito. Vejam, o Vasco agora é o 17º colocado, 7 pontos. Né? Santos e Sport vão jogar ainda na rodada, o Juventude já jogou. Santos iguala, pode o Sport não. igualar, o Sport no máximo vai a 5. Mas é uma situação... E outra tabela aí, ô Felipe e Mansura, a tabela aí, beleza, é ruim estar, mas dessa maneira é pior. Porque é lógico, um jogo aí você vence, você vai, né, você pula, às vezes você muda de coisa, é início do campeonato. Mas, cara, da maneira, você precisa reagir, porque senão você entra realmente num marasmo, num buraco que para você escalar depois vai ficar complicado. É isso aí, não tá fácil a situação do Vasco, não. Deixa eu falar para vocês o seguinte aqui, nós vamos pro intervalo. Já a gente volta para falar de outros jogos, o empate do Grêmio com o Bragantino, a goleada do Fortaleza, 5-0. O Fortaleza fez 9 gols nos últimos 2 jogos. Tudo isso, a gente tem bastante coisa para falar aqui ainda no Troca de Passes. Voltamos já já.